Olá pessoal, vamos continuar em mais uma aula, Depois que falamos sobre o nascimento de Jesus, agora vamos falar um pouquinho da infância, que é uma passagem bonita, mas muito pouco conhecida da vida de Jesus, O próprio cristianismo não conta muito sobre essa questão, da infância de Jesus, Pelo menos eu não acho com tanta facilidade assim, Então, durante todos esses primeiros anos de infância, em que Jesus ainda era uma criança indefesa, Maria manteve uma vigília longa e constante para que nada acontecesse ao seu filho. Nenhuma mãe foi mais devotada ao seu filho. Maria nunca havia abandonado a ideia de que Jesus devesse crescer em Belém. Jesus estava com cerca de 3 anos quando voltaram a Nazaré. Ele havia passado muito bem em todas essas viagens, era dono de uma saúde excelente e estava cheio de brincadeiras infantis, mas sentia muita falta de seus amigos em Alexandria. A caminho de Nazaré, José havia persuadido Maria de que seria pouco prudente fazer com que todos os seus amigos e parentes da Galileia soubessem que Jesus era uma criança prometida, e concordaram em refrear-se e não mencionar a todos nada sobre tal questão. O próximo acontecimento nessa família de Nazaré foi o nascimento do segundo filho, Tiago, em 2 de abril, no ano de 3 a.C. Jesus ficou emocionado com a ideia de ter um irmão bebê e manteve-se por perto todo o tempo só para observar as primeiras atividades do bebê. E Jesus, depois de crescido, quando não estava na escola, dividiu seu tempo entre ajudar sua mãe nos afazeres domésticos e observar o seu pai trabalhando na oficina, e nos intervalos escutava as conversas dos condutores de caravanas dos 4 cantos da terra. Quinto ano, pouco mais de 1 ano após o retorno a Nazaré, o menino Jesus chegou à idade da sua primeira decisão moral, pessoal, sincera, e um ajustador do pensamento veio residir nele, uma dádiva divina do Pai do Paraíso, que, algum tempo atrás, havia servido como maquiventa Melquisedeque, ganhando assim a experiência de funcionar em ligação com um ser supramortal à semelhança da carne. Nesse dia de fevereiro, terminou a supervisão direta e pessoal dos governadores universais, no que estava relacionado à integridade da encarnação infantil de Micael. A partir desse dia, todo o desenvolvimento humano da sua encarnação, a guarda de Jesus estava destinada a permanecer sob a confiança desse ajustador residente e dos serafins guardiões agregados. Pouco mais de 1 mês antes de seu 5º aniversário, Jesus ficou muito feliz com a vinda de sua irmã Miriam, que nasceu na noite de 11 de julho. Durante a noite do dia seguinte, Jesus teve uma longa conversa com seu pai a respeito da maneira pela qual vários grupos de coisas vivas nascem nesse mundo como indivíduos separados. A parte mais valiosa da educação inicial de Jesus provém de seus pais, por meio das respostas às suas perguntas pensativas e profundas. José nunca deixou de cumprir seu dever e a duras penas passava o tempo respondendo às inúmeras perguntas do menino. E o Jesus menino entrou de coração em todas essas experiências naturais e normais, cuidando de seus irmãos e ajudando a sua mãe. O 6º ano, o primeiro grande choque na vida de Jesus menino. Imaginem, pois, sua surpresa deste garoto ao indagar seu pai sobre a causa de um pequeno terremoto que acabara de ocorrer e escutou de seu pai: "Meu filho, eu realmente não sei." Assim começou aquela longa e desconcertante desilusão de Jesus em saber que seus pais terrenos não eram de todos sábios. Antes que Jesus tivesse 6 anos de idade, no verão do ano 1 a.C., Zacarias, Isabel e seu filho João vieram visitar a família em Nazaré. Jesus e João tiveram um momento feliz durante esse tempo. O que se lembravam foi seu primeiro encontro.
À medida que Tiago crescia suficiente para ajudar sua mãe, Jesus fazia viagens frequentes a essas cidades e vilas vizinhas com seu pai. Jesus era um observador aguçado e adquiriu muito conhecimento prático nessas viagens longe de casa. Estava assiduamente acumulando conhecimento a respeito do homem e do modo como todos viviam na terra. O 7º ano. O único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada do fundo, a qual levava até o quarto coberto de lona. Os acidentes materiais, acontecimentos comuns de natureza física, não sofrem a interferência arbitrária das personalidades celestes. Sob circunstâncias normais, apenas criaturas intermediárias podem intervir para a salvaguarda pessoal, apenas em situações especiais, sobre a obediência de seus superiores. Então, apenas em casos excepcionais, um ser mortal pode ter certos livramentos, né? Caso contrário, ocorrem as consequências normais do dia a dia, tá certo? Os dias da escola em Nazaré. Muito cedo, Jesus tornou-se um mestre em hebraico. Quando jovem ainda, muitas vezes lhe era solicitado que lesse as Escrituras para os fiéis reunidos na sinagoga aos sábados. Em seguida, além da sua escolaridade mais formal, Jesus começou a ter contato com a natureza humana dos 4 cantos da terra, pois homens de muitos locais frequentavam a loja de reparos de seu pai. Já com um pouco mais de idade, circulava livremente em meio às caravanas, enquanto seus membros permaneciam perto da fonte para um descanso. Por falar fluentemente o grego, Jesus não tinha problemas em conversar com a maioria dos viajantes e condutores de caravanas. Jesus recebeu a sua educação moral e a sua cultura espiritual principalmente na sua própria casa. Foi essa associação íntima com seus irmãos humanos, jovens e velhos, judeus e gentios, que lhe proporcionou a oportunidade de conhecer a raça humana. Jesus era altamente educado, sentido de que, aos humanos, ele os entendia profundamente e os amava com devoção. Durante o correr dos seus estudos, Jesus aprendeu muito e se inspirou grandemente nos sermões regulares do sábado na sinagoga. Era costumeiro pedir aos visitantes ilustres que tomassem a palavra na sinagoga. À medida que Jesus cresceu, pôde escutar muitos grandes pensadores do mundo judeu, expondo seu ponto de vista, e muitos também que eram judeus pouco ortodoxos, pois a sinagoga era um centro liberal da cultura hebraica. Então, vamos terminar aqui falando um pouquinho da infância de Jesus, tá? Eu dividi entre 2 ou 3 partes aí para não ficar muito extenso, tá? Esses dados mostram aquilo que muito pouca gente conheceu da vida de Jesus, né? A gente só conhece o sofrimento, a cruz, né? E tudo mais, mas a parte bonita da infância dele não é todo mundo que teve essa oportunidade de conhecer. Tá ok? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.